Meus queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, irmãos em Cristo, eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura de um texto em Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 7 a 9. A Palavra de Deus para a qual eu chamo a sua atenção nos diz assim: Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje te dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus fez descer ao meu coração nesse texto. Esse texto apresenta princípios de Deus para o povo que estava indo para uma terra, e Deus queria que esse povo se comportasse no meio dessa gente para onde ele estava indo, baseado nesses princípios de Deus. Essa palavra faz parte do primeiro discurso de Moisés. Como nós sabemos, o livro de Deuteronômio é um livro em que Moisés, através de discursos, rememora não apenas a história cronológica da vinda do povo do Egito até a Terra Prometida, mas também rememora os estatutos de Deus, a palavra que Deus deu a Moisés. Nós sabemos que o Antigo Testamento não pode ser usado como princípio doutrinário para a Igreja do Senhor, mas já disse alguém acertadamente que todos os princípios doutrinários do Novo Testamento têm as suas bases, os seus princípios no Antigo Testamento. Princípios morais, princípios da teontologia e assim por diante. Aqui o Senhor nos apresenta 3 princípios que eu gostaria de compartilhar para vocês, porque esses 3 princípios perpassam para nós como fundamentais, pontos fundamentais, para que nós tenhamos uma mente de acordo com a mente do Senhor, para que nós tenhamos um coração transformado pelo Senhor, para que tenhamos comunhão com Deus e tenhamos uma vida plena. O primeiro princípio está no versículo 7, quando ele pergunta: que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Esse princípio aqui é o princípio da oração, porque os deuses que tinham naquela época e todos os outros deuses que, através da história, nós tomamos conhecimento, são deuses que são adorados através de estátuas, através de imagens. Mas as pessoas que adoram esses deuses não têm um contato direto com o seu Deus. Eles acham, na crendice deles, que quando eles adoram aquela imagem, o Deus a que se refere aquela imagem está em um lugar longínquo, quem sabe, atendendo. Mas o nosso Deus é diferente. E essa diferença que faria com que o povo fosse grande. Que gente há tão grande, Deus pergunta. Não é que o povo era grande, como ele explica mais na frente, porque era um povo numeroso. O povo era grande porque ele tinha um Deus que, quando eles clamavam, Deus chegava para eles. Então essa é a diferença do nosso Deus, e esse é o princípio em que se baseia o princípio da oração. Por quê? Não basta clamar a Deus de maneira aleatória, clamar por clamar. Aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, lá no fim do capítulo, ele diz que esse clamar a Deus teria que ser um clamor com um coração sincero. Está escrito no versículo 29 que quando o povo precisasse e clamasse a Deus, ele diz: você vai clamar ao Senhor teu Deus e vai achar ele, quando buscar de todo o coração e de toda a sua alma. Então orar a Deus não é simplesmente balbuciar o nome de Deus, tem que ser de todo o coração. Jeremias capítulo 29, 13, ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Salmo 103, versículo 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aí você vai para João 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ele diz que o verdadeiro adorador é conhecido por Deus quando esse adorador adora em espírito e em verdade, ou seja, tem que ser para valer. Então, clamar ao Senhor não é balbuciar, clamar ao Senhor é clamar de todo o coração, envolvendo toda a sua alma, não é? Essa pessoa que clama
e tem um Deus que está disposto a ouvir. Então esse é o primeiro princípio para que você tenha comunhão com Deus e seja uma pessoa, entre aspas, grande, né? O segundo princípio está no versículo 8. Quando ele faz uma pergunta, ele começa da mesma maneira, mas termina diferente. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje te dou perante vós. Eu chamo a atenção a duas coisas aqui. Primeiro, é que ele apresenta um segundo princípio. Que princípio é esse? É o princípio da observância da palavra de Deus. Não tinha como Israel ser uma nação poderosa, potentíssima, né? Poderosíssima, se não praticasse, se não andasse de acordo com os estatutos de Deus. E os estatutos de Deus estão expressos na sua palavra. Então essa é a primeira coisa. Ele pergunta a primeira coisa, no primeiro versículo, que povo há tão grande, que gente há tão grande, que tenha um Deus tão chegado, ou seja, esse Deus vai estar perto de vocês, e quando vocês chamarem, ele vai atender. Em segundo lugar, que povo há tão grande, que tenha estatutos. E eu chamo a sua atenção para a beleza do texto. Estatutos e juízos tão justos, né? E esse tão é um comparativo, porque vai fazer diferença. No começo do capítulo, ele diz que a leitura, compreensão e prática, porque não adianta você só ler a palavra, não adianta você só ler e entender, você tem que ler, entender e praticar. Pois bem, Deus diz que a leitura, a compreensão e a prática dos estatutos dele iriam fazer uma diferença muito grande, de modo que o povo de Israel ia ser considerado como um povo intelectual. Olha o que ele diz aqui no versículo 6. Guardai-os, pois, ou seja, esses estatutos, esses mandamentos, pois, e fazei-os, cumpri-os, porque esta será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, os evangélicos, a gente conta no dedo aquele crente que sabe exprimir a sua fé, que sabe falar, é uma geração de crentes bobalhões, regidos por teologia de Facebook, por teologia de WhatsApp, por teologia de cult, por teologia de autoajuda, é um besterol, eu sou igreja, e que não sei o que, é tanta bobagem, e nós não somos um povo intelectual. As pessoas olham para nós e não se admiram. É claro que há exceções aí, há pessoas no nosso meio que procuram guardar a palavra de Deus, e eu sou de uma geração em que os crentes eram considerados pessoas sábias, que falavam bem, que tinham linguajar culto, sabe? Porque encontravam isso na palavra de Deus. E ele está dizendo aqui, as pessoas das nações para onde vocês vão se admirar da sabedoria de vocês e vão dizer: puxa vida, esse grande povo é um povo sábio e entendido, tá certo? Segunda coisa que me chama a atenção é a passagem do versículo. A passagem do versículo 7 para o 8, ele usa uma conjunção aditiva. E que gente há. Então, o que ele está dizendo aqui é que não adianta só você ter uma vida de oração, viver orando, mas você não lê, não entende e não pratica a palavra de Deus. Também não adianta você ler, entender e até praticar a palavra de Deus sem uma vida de oração. As duas coisas andam juntos, caminham juntos. Não tem como você ter comunhão plena com Deus, não tem como você ser uma pessoa em que a presença de Deus se faz notar na sua vida, se você não é uma pessoa de oração e de leitura, compreensão e prática da palavra de Deus. Então esses dois primeiros princípios aqui são fundamentais, elementares, e ambos estão associados um ao outro. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o terceiro princípio, e aí eu também chamo a atenção para a passagem do versículo, que é diferente. Enquanto do versículo 7 para o versículo 8, essa passagem ele usa uma conjunção aditiva, agora ele usa não uma conjunção aditiva, mas ele usa uma maneira conclusiva. É como se ele estivesse condicionando a oração, a leitura e prática da palavra a um terceiro elemento. E que elemento é esse? É o princípio do memorial. É o princípio de você não se esquecer das maravilhas de Deus. Olha o que ele diz. Tão somente, ou seja, vocês querem que Deus sempre ouça vocês? Vocês querem que a palavra, que a minha palavra, que os meus estatutos produzam sabedoria em vocês? É necessário tão somente uma coisa. O quê? Guarda-te a ti mesmo. E guarda bem a tua alma. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto.
se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Não seja como aquela geração perversa e incrédula para quem Moisés estava falando, que via o mar vermelho se abrir hoje, amanhã estava murmurando, que via a Moisés falar ou ferir uma pedra e essa pedra jorrar água, isso era um milagre de Deus, amanhã estava murmurando, que viam o Deus cuidando deles, a coluna de fogo de noite, a nuvem durante o dia, mas quando tinham a primeira necessidade, questionavam a autoridade de Moisés, questionavam o poder de Deus. Não, meus amigos, nós precisamos, meus queridos irmãos, estar sempre em nossas mentes, lembrando as grandezas de Deus, os grandes atos de Deus, as maravilhas de Deus. Nunca se esqueça disso. Essa semana eu vi um grande pregador, sábio, grande que eu digo em termos de sabedoria, disse uma coisa muito linda. Ele disse assim: o milagre de ontem deve alimentar a minha fé de hoje. Não fique correndo atrás de milagre. Busque ao Senhor, sim. Ele vai cuidar de você, mas você vai se lembrar, quando faltar o milagre, que ontem Deus fez milagre. Então, se Deus fez milagre ontem, é porque Deus existe, é porque Deus é poderoso e é porque você é importante para Deus. Então, não se esqueça. Busque ao Senhor em oração de todo o seu coração. Não se esqueça, procure encontrar na palavra de Deus não apenas alimento espiritual para a sua alma, mas conhecimento para a sua vida. E você lendo, compreendendo e praticando a Escritura, faça faça sempre para você a mesma pergunta que Filipe fez para o eunuco lá no capítulo 8 de Atos. Entendes tu o que estás lendo? Eu vi um homem de Deus pregando uma certa vez, ele disse que sempre que ele vai preparar uma mensagem, abre o texto e lê aquele texto, e de maneira especial Deus fala com ele através daquele texto, ele faz a seguinte oração: Senhor, eu vou pregar nesse texto, não permita que eu estrague esse texto. Às vezes o texto é tão maravilhoso, tão simples, mas a gente não procura compreender e estraga o texto de Deus. E em terceiro lugar, lembre-se das maravilhas do Senhor, para que você possa dizer como o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, versículo 16, ele questiona: quem é que pode compreender? Quem é que entrou na mente do Senhor para poder discutir com Deus? Mas ele termina usando uma conjunção adversativa de maneira maravilhosa. Ninguém entende a mente de Deus, ninguém conhece a mente de Deus. Aí ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Sabe por que essa mente de Cristo foi gerada em Paulo? Sabe por que essa mente de Cristo é gerada nos crentes? Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10 que a leitura da palavra vai gerar fé em nós. E a leitura da palavra misturada com a oração e a prática da palavra vai gerar em nós a mente de Cristo. E vai fazer com que nós nos diferenciemos e sejamos pessoas, que são a diferença da sua geração. Que Deus te abençoe, que você possa sempre compreender a importância da oração sincera, a importância da leitura, compreensão e prática da Escritura, e a importância de estar sempre gravando na sua memória os grandes feitos de Deus na sua vida e por toda a história. Que Deus nos abençoe. Amém.